O mentor é uma das figuras mais clássicas na literatura. Gandalf, Merlin, Athena. No mundo dos animes e mangás não é diferente. Muitas vezes, personagens desse arquétipo ocupam um espaço especial no coração dos fãs. Hoje vou usar meu personagem preferido de Black Clover para estudarmos como um mentor é feito, o que ele representa e a sua importância. Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre Yami, o aspecto do mentor em Black Clover. Esse vídeo não vai ter nenhum spoiler do mangá, e também não vai falar diretamente de nada do anime. Então, mesmo que você não conheça Black Clover, pode ficar tranquilo que você pode assistir esse vídeo sem nenhum problema. Bem, o Yami não é a única figura proeminente de mentor em Black Clover. A Mereoleona também faz isso, por exemplo. E diversos personagens podem ter mentores diferentes. Mas afinal, o que constitui um mentor? A primeira coisa que precisamos saber é que ser um mentor ou qualquer outro arquétipo de personagem, guardião do limiar, arauto, sombra, etc., não significa ser apenas isso. Esses arquétipos não são uma determinação absoluta. Eles são mais como máscaras que personagens botam em determinados momentos da história, assim como nós também botamos máscaras sociais durante a nossa vida. Todas essas classificações existem para facilitar o processo de escrever personagens interessantes, aumentar a eficiência e as possibilidades que o escritor tem. Ou seja, o intuito não é criar uma fórmula quadrada que vai ser repetida eternamente. Outra coisa importante para percebermos é que essas classificações vêm do nosso psicológico. Não são simplesmente invenções quaisquer. Elas são reflexo das nossas interações, de como contamos histórias e de como absorvemos informações. Certo, agora que entendemos um pouco sobre arquétipos em geral, vamos falar sobre mentores especificamente. Pegando inspiração no livro A Jornada do Escritor, podemos dizer que todo arquétipo de personagem possui duas funções: a função psicológica e a função dramática ou narrativa. Vamos começar com a psicológica. Como falei antes, essa é a parte que é um reflexo de nós mesmos. É a parte que, muitas vezes, o escritor nem percebe que está colocando na obra, e também é onde muitos fãs encontram material para criar teorias e vídeos aprofundando no personagem. O mentor é o nosso eu superior, a representação da nossa parte mais sábia e nobre. Somos nós refinados após todas as dificuldades da vida, que se conectou com o mundo graças a tantas experiências. Muitas vezes, isso pode estar conectado com uma imagem divina, o Deus dentro de nós, por ser a nossa forma mais perfeita. Tudo isso é a representação do que podemos alcançar se continuarmos na jornada do herói. É a mensagem que diz que depois de todo sofrimento, dor, desafios, perdas e problemas, existe a recompensa mais importante de todas, que é evoluir para alguém muito superior ao você de ontem. É normal que, em histórias, o mentor represente a aspiração do herói, e nesse caso de Black Clover, por mais que o objetivo seja ser o Rei dos Magos, a figura do Yami é o objetivo imediato do Asta. Ele mesmo diz diversas vezes que quer ser como ele. Isso pode ser observado tanto pelos temas dos personagens, musculosos que valorizam o treino físico, a superação de limites, a honra, a palavra, e também pelo fato de usarem poderes das trevas. Muitas das vezes, os mentores vão ser ex-heróis que sobreviveram às provações da vida e agora passam seu conhecimento e sabedoria para a nova geração, basicamente conectando com o fim da jornada do herói, onde ele traz o conhecimento adquirido na jornada ao seu antigo mundo. Para saber mais sobre a jornada do herói, só olhar os vídeos aí no card e na descrição. Por fim, mas não menos importante, o mentor tem uma forte relação com a imagem do pai ou mãe do personagem. Como representação de figura de autoridade e inspiração, eles normalmente têm a missão de cuidar do personagem em um mundo cheio de perigos, completamente diferente de onde o protagonista veio.
Acho que essas características ficam bem claras no Yami. Pelo fato do Asta ser órfão, o Capitão dos Touros Negros acaba sendo a figura masculina marcante em sua vida, fazendo todos os papéis de um pai. Ensina novas técnicas, representa valores éticos e morais, confia nas suas capacidades, te dá bronca quando você faz besteira, te força a situações fora da zona de conforto para sua evolução e te bota para limpar cocô de cachorro. Yami também é, literalmente, um ex-protagonista shonen. Ele já teve a sua grande aventura, e agora só quer paz. O que, ironicamente, é a coisa que ele menos tem, sempre sendo jogado em alguma nova situação absurda, mas sempre dando o protagonismo a quem merece, a nova geração. Essa relação dele como ex-herói e ex-protagonista é muito engraçada pelo fato dele mesmo reconhecer isso. Ele já superou seus limites, que é o famoso clichê shonen, mas até hoje precisa continuar fazendo isso, não só para vencer combates, mas para ser uma referência ao seu esquadrão, e principalmente pro Asta. E isso, ser a referência, eu julgo ser a parte mais importante das lutas dele e da sua brincadeira de superar os limites. Tudo o que ele faz agora é em prol do futuro, e não da sua própria aventura. Esses são os ensinamentos que ele tem para passar, mesmo que indiretamente. Você precisa se colocar em desafios. Você precisa se superar. Essas coisas não impedem o personagem de ter problemas na sua personalidade, e nem significa que ele precisa ter o seu arco de personagem completo. O próprio Yami possui um enorme problema com apostas, mas que é exatamente o que transforma o Black Bulls no esquadrão mais acolhedor de todos. Yami faz apostas nas pessoas rejeitadas pela sociedade, nas pessoas que sofrem preconceito, nas pessoas sem talento. Cada um desses membros poderia simplesmente ser um peso morto, mas graças à presença de um mentor como Yami, todos acabam superando seus próprios limites, internalizando a vontade de evoluir, dar tudo de si e se desafiarem. Bem, com o comportamento dele, a gente consegue ver claramente que o Yami não é nenhum deus, ou um ser iluminado. Afinal, ele também é bruto e cabeça quente. Só que, curiosamente, ao mesmo tempo, ele tem acesso ao Ki, algo completamente único a ele, e agora ao Asta, que é literalmente descrito como a capacidade de se tornar um com o ambiente e perceber todas as suas pequenas variações. Quase como uma expansão da sensibilidade do seu eu interior no estado de perfeição máxima. E um último paralelo, ainda nessa parte de Deus interior, é que a magia das trevas consegue afetar demônios e cortar o espaço, dimensões. Dois feitos relacionados com seres superiores. Outro mentor do Asta, mesmo que mais distante, é o próprio Julius Novachrono. Apesar dele não ser o foco desse vídeo e ter menos proeminência, o fato da magia dele conseguir controlar o tempo, algo muitas vezes associado com divindades, é mais uma curiosidade legal nessa relação da figura do mentor com a transcendência de si mesmo. Agora vamos para a função dramática desses personagens. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu lanço vídeos de análises técnicas de animes, mangás e jogos. Como já dissecamos a parte psicológica, entender suas aplicações narrativas vai ser bem fácil. Só que, quem pode ser um mentor? Eu comentei tantas características psicológicas que é difícil um tipo qualquer de personagem se encaixar aí. E de fato, se encaixar em tudo aquilo exige um tipo específico de conceito. Mas o mentor não precisa suprir todas aquelas necessidades. Um personagem pode ser um mentor em um momento específico da história, sobre um assunto específico e para outro personagem em específico. Foi isso que eu quis dizer com o fato de arquétipos de personagens serem máscaras. Agora sim, vamos descobrir as 5 principais funções dramáticas do mentor na história, listadas pelo Christopher Vogler. Ensinar, dar presentes, ser a consciência do herói,
motivação e plantar. Vamos lá, um por um. Ensinar deve ser a função mais óbvia de todo mentor, e esses ensinamentos sempre são de coisas que serão úteis para um personagem em algum momento. Aqui podemos ter técnicas, lições de vida, conhecimento prático, reflexões filosóficas e sentimentais. E de fato, o Yami passa muito conhecimento para todos dos touros negros, e principalmente para o Asta. Nunca desistir, superar seus limites, manter a sua palavra e talvez o ensinamento mais palpável de todos, aprender a usar o Ki. Também é comum vermos o protagonista receber um presente do mentor, seja uma arma mágica, uma pista, um remédio e por aí vai. O importante é que seja algo que vai ajudar demais ele na jornada. E esse presente precisa ser merecido. É necessário que o personagem passe em algum teste e seja digno desse presente. O teste pode ser feito conscientemente ou não, e pode envolver aprender, se comprometer ou sacrificar algo. Para mim, o maior presente que o Yami dá ao Asta é o próprio Esquadrão dos Touros Negros. Seus companheiros são a chave para o desenvolvimento dele, como pessoa e como cavaleiro mágico, sempre o ajudando durante a história. Seja arranjando uma cura para os seus problemas físicos e emocionais, dando pistas de como alcançar o seu objetivo ou vencer um desafio, e por aí vai. O legal é que o Asta passa por 2 testes para entrar nos Touros Negros. O primeiro é um teste consciente, o exame dos Cavaleiros Mágicos. E apesar de chegar nas finais, ninguém quer ele, tanto por não possuir energia mágica nenhuma, quanto por não saberem de onde vêm os seus poderes ou como eles funcionam. Mas o Yami se levanta e questiona se ele, depois de sentir toda a pressão de um capitão, ainda tem coragem de dizer que vai ser o Rei dos Magos, mesmo sendo um ninguém sem magia. E esse é o teste inconsciente. Asta é esmagado pela pressão do capitão, mesmo sem sentir a sua energia mágica. Ali, percebendo a distância que teria que percorrer, ele dá de cara com um teste de espírito. Você falou que seria o rei da boca para fora ou está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo? Felizmente, ele diz que mesmo que não consiga passar no teste hoje, um dia ele vai se tornar o Rei dos Magos. Rindo e achando isso interessante, Yami o aceita, dizendo que vai fazer da vida dele um inferno para que ele alcance o seu objetivo. E além de tudo, nesse momento, recusar a oferta do Yami não era uma opção. O legal é que esses 2 testes envolvem tudo: o comprometimento com o esquadrão, suas missões e o seu objetivo, o sacrifício da sua vida normal, abandonando a sua vida passada, e o aprendizado, na minha visão, está tanto em reconhecer seus limites atuais e entender que o caminho é longo, difícil e perigoso. Agora, vamos falar de quando o mentor age com a consciência do herói. Aqui também fica fácil de entender depois da análise psicológica que fizemos. Como um reflexo do seu eu interior, mais nobre e experiente, é normal que o mentor te faça refletir sobre as coisas. Mesmo que o diabinho no ombro sempre vença, a presença de alguém ou de uma filosofia ou memória é super importante para demonstrar o que está em jogo internamente para o herói. É comum que isso sirva como um momento de rebeldia para o protagonista, que percebe que estava errado no final. Pessoalmente, não lembro de nenhum momento assim em Black Clover. Se lembrarem de algo que envolve o Yami, me digam aí nos comentários. Mas da motivação eu lembro de vários momentos. Acho que essa é uma das características mais fortes do Yami. Não só da boca para fora, mas também se colocando nas situações onde suas ações motivam seus subordinados. Esse é literalmente o meme do Yami como ex-protagonista shonen. Está na hora de superar meus limites de novo. Existem diversos tipos de motivação. O presente que o protagonista recebe pode até fazer parte disso, por exemplo. Só que o mais diferenciado para mim é a motivação de um mentor cruel, onde a vontade de superar a situação não vem de uma emoção boa, mas sim da necessidade de sair do inferno o mais rápido possível. Por fim, temos o plantar. Mas plantar o quê? Aqui estamos falando de plantar informações ou adereços que serão úteis no futuro, ou seja, o foreshadowing.
O mentor é um personagem muito bom para aplicar essa técnica. Afinal, ele já passou pela estrada. Ele já é meio que o próprio foreshadow do que o personagem pode virar se continuar nessa jornada. Então, é comum que o mentor diga coisas que, mesmo que pareçam desnecessárias agora, vão ser muito importantes no futuro. Um momento que eu me lembro onde isso acontece é a constante suspeita do Yami com Vengeance e sua possível relação com Byakuya no Magan. Black Clover é conhecido como um mangá cheio de clichês, mas até que muitos deles são bem aplicados, inclusive escondendo algumas surpresas, como o Yami e a Mereoleona. Infelizmente, o anime fez um enorme desserviço à franquia, transformando a obra em piada. Se tivesse tido metade do tratamento que Jujutsu Kaisen tá tendo, com certeza teríamos uma obra bem popular. Existem ainda muitas outras coisas para se falar de mentores, como por exemplo os tipos: mentores fracassados, mentores sombrios, cômicos e até mentores internos. Esse papel não precisa ser feito por um personagem que atua na obra. Um mentor pode ser um código de conduta que orienta a vida do protagonista, ou as mensagens morais deixadas por um pai ou mãe já falecidos. Esse assunto é extenso e não cabe em um só vídeo, mas quis trazer pelo menos a introdução e ao mesmo tempo mostrar que até obras que muitos consideram sem alma têm elementos que valem a pena serem estudados, seja porque são bem aproveitados ou o contrário. E eu acho legal como o Yami, mesmo tendo um comportamento e visual completamente diferente dos mentores clássicos, e até diferente de muitos mentores de anime, ainda é um personagem que se encaixa em quase todas as funções dramáticas e psicológicas que esse arquétipo oferece. Me diz aí nos comentários quais são seus mentores preferidos dos animes, e se tem alguma coisa que eu esqueci nessa análise. Eu parei de consumir Black Clover lá quando aparece aquela rainha da água, então algumas informações futuras podem ter me escapado. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Essas coisas realmente ajudam, ainda mais nesse início de ano. Caso você queira que eu continue fazendo vídeos analisando animes, mangás e jogos de maneira técnica, considere se tornar um membro do canal. A partir de míseros R$ 5,00, você já tem acesso a lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais. Também separei alguns mangás em promoção na Amazon. Se você comprar pelo meu link na descrição ou comentário fixado, você me dá uma moral. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal, Alzires Martins, Goni e Pedro Henrique Matos Souza de Santana, e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!